Amém. Eu já antecipei aquele que é o tema da reflexão desta hora. A vida é curta. E o texto bíblico que nós vamos ler encontra-se em Gênesis, no capítulo de número 47. Os versos são os versos de 7 a 10. Eu vou fazer o seguinte: nós vamos ler juntos, eu quero que você acompanhe a leitura, a partir da versão, a nova versão transformadora. Como eu sei que ela não é uma versão muito acessível, é uma versão com uma linguagem contemporânea, e às vezes as pessoas me perguntam a diferença entre essas traduções. Aquela tradução mais clássica dá ênfase à palavra, ao texto, da forma como foi escrito. Essas traduções em uma linguagem mais contemporânea, na verdade, elas dão ênfase à mensagem, à ideia que o texto traz. Mas a tradução da nova versão transformadora neste capítulo ficou sobremodo interessante. Eu quero que você acompanhe. Eu vou compartilhar a tela que eu tenho aqui para que você acompanhe comigo a leitura do jeito que ali está. Vejam só. Gênesis 47, versos de 7 a 10. A Bíblia diz assim: Em seguida, José trouxe seu pai, Jacó, e o apresentou ao faraó. E Jacó abençoou o faraó. Quantos anos o senhor tem? Perguntou o faraó. Jacó respondeu: Tenho andado por este mundo há 130 árduos anos. Comparada à vida de meus antepassados, minha vida foi curta. É isso mesmo que você ouviu. Minha vida foi curta. Aí o texto termina dizendo que então Jacó abençoou o faraó novamente antes de deixar a corte. E então, 130 anos e o patriarca ainda estava a afirmar que a vida dele foi uma vida curta. O que é que você acha disso, hein? Eu quero fazer algumas observações à luz desse texto sagrado. Primeiro, este encontro, que para mim foi um encontro muito especial. De um lado, o patriarca de Deus, Jacó, o pai de José, e do outro lado, o grande rei do Egito, Faraó, venerado pelos seus súditos como se fosse um verdadeiro Deus. E por que eu acho e considero este encontro um encontro significativo? Porque é fácil perceber que este encontro ele foi cuidadosamente planejado por José. Eu percebo na vida de José esta capacidade de enxergar as oportunidades. Eu não sei se você se recorda, mas depois que ele saiu da prisão e foi chamado à presença de Faraó, a primeira coisa que ele fez, foi barbear-se. Por quê? Porque entre os egípcios não era costume usar barba. Isso era um costume entre os judeus. Então, o que ele percebeu? Eu vou encontrar-me com o faraó, eu vou fazer a barba para isso. Aliás, esta é talvez até uma boa orientação a esse pessoal que vai fazer entrevista de emprego. Né? José é um bom exemplo disso, de como utilizar essas oportunidades da melhor maneira possível. E notem, quando José vai para este encontro, ele não leva somente o seu pai Jacó. Se você observar no versículo 2 desse capítulo 47, está escrito assim, que José levou consigo 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Não é isso que está escrito? Então, observe, ele poderia ter levado todos os irmãos, mas não fez. Levou apenas 5 deles. Nós não sabemos os nomes daqueles que foram levados por José à presença de Faraó, mas ele levou tão somente 5. E por que eu quero dar ênfase a isso? Porque se você observar no capítulo anterior, no 45 de Gênesis, observe o versículo 26. Vai lá, procura o versículo 26. Veja o que está escrito. No total, 66 descendentes diretos de Jacó foram com ele para o Egito. E isto sem contar as esposas de seus filhos. Então, observe, você já imaginou se naquele encontro José levasse os 66 mais as esposas? Ele foi extremamente sábio. Ele disse, olha, uma visita como essa a gente tem, vamos levar somente uma espécie assim, de uma comitiva, de uma representação. Ele planejou minuciosamente cada movimento dentro do palácio. Até mesmo, ele chegou a orientar os seus irmãos o que eles deveriam dizer quando estivessem diante de Faraó. Querem ver só?
No capítulo 47, nos versos 3 e 4, os irmãos vão ler o seguinte: em que vocês trabalham? O faraó perguntou aos irmãos de José. E aí eles responderam: nós, seus servos, somos pastores como nossos antepassados. E aí o texto prossegue dizendo: viemos, disseram eles, morar no Egito por algum tempo, pois não há pastagem para nossos rebanhos em Canaã. A fome é terrível naquela região, por isso pedimos sua permissão para morar na região de Gósen. Esses são os versículos 3 e 4, correto? Do capítulo 47. Por que eu lhe disse que José orientou os seus irmãos quanto ao que dizer? Vá agora para o capítulo 46, versos 33 e 34. A Bíblia diz que José disse também: quando o faraó mandar chamá-los e perguntar-lhes em que vocês trabalham, vejam só, digam o seguinte: durante toda a vida, nós, seus servos, criamos rebanhos e gado, como sempre fizeram nossos antepassados. Quando lhe disserem isso, palavras de José, ele permitirá que vivam aqui na região de Gósen, pois os egípcios desprezam os pastores. Vejam a capacidade, a sabedoria daquele homem de Deus. Ele tem uma percepção tão ampla, tão profunda, inclusive da cultura egípcia naquele momento, que ele se movimenta, que ele orienta, inclusive, os seus irmãos para que naquela entrevista com o faraó não cometessem nenhuma gafe, não cometessem nenhum deslize. Por isso eu insisto, ele escolheu estrategicamente tudo, inclusive a região onde a sua família deveria habitar. Porque ele não esperou a palavra de Faraó para levar a sua família à terra de Gósen. Ele sabia, como pastores, que aquele seria o melhor território. Como os egípcios desprezavam a atividade pastoril, aquela era uma área excelente para isso. Então, o que ele fez? Ele já havia enviado a família para Gósen. Ele é extremamente sábio. José é, de fato, extremamente sábio. E uma coisa surpreendente é que ele deixou, por último, apresentar o pai. Primeiro ele apresentou os irmãos e só depois apresentou o seu pai. E isso é tão interessante porque diz o versículo 7 do capítulo 47. José trouxe o seu pai, Jacó, e o apresentou a Faraó. Agora eu quero só fazer um registro aqui. Guarde isso na memória. Veja a última parte do versículo 7. O que é que diz lá? E Jacó abençoou o faraó. Guarde isso porque para mim essa é uma informação extremamente significativa. Agora, observe o diálogo. De um lado o faraó, do outro lado o patriarca Jacó. E aí a Bíblia diz no versículo 8, que o faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E aqui eu já estou usando uma outra tradução, não mais a nova versão transformadora. Aí Jacó responde a Faraó dizendo o seguinte: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E aí diz o texto, e novamente eu vou pedir, observe isso: e Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. O que é que eu vejo de relevante nesse texto? Para mim, é sobremodo especial também perceber a forma como Jacó descreve a vida. Você consegue identificar qual foi a palavra que Jacó utilizou nesse texto para descrever a vida? Consegue identificar qual foi? Ela aparece duas vezes, quando ele vai falar de sua própria vida e quando ele vai falar da vida dos seus pais, dos seus antepassados. Ele usa a palavra peregrinação. O faraó pergunta quantos são os dias dos anos de sua vida e ele diz assim: os dias dos anos das minhas peregrinações. E depois ele fala: meus pais nos dias das suas peregrinações. O que é que ele está nos ensinando? Que a eternidade não é aqui, que nós somos aqui forasteiros, que nós somos aqui peregrinos, que nós estamos nessa vida de passagem. É isso que ele está nos ensinando. Ele tem a plena consciência do transitório. Ele olha para a vida, olha para tudo quanto existe e ele descreve a si mesmo como parte de uma história, como alguém que tem uma vida que é uma vida fugaz.
ele não perdeu de vista que, na verdade, a vida é uma peregrinação. Uma outra coisa que eu observo aqui é que ele reconhece que teve uma vida muito difícil. E, sinceramente, a vida de Jacó foi uma vida muito difícil. Em alguns momentos, por aquilo que ele mesmo fez. Você deve se recordar que ele passou um tempo como fugitivo de Esaú, e se isso aconteceu, foi responsabilidade, sim, de Jacó. Mas depois, nos últimos anos, antes desse tempo, ele viveu dias terríveis, com aquele sentimento de saudade, a perda de José foi terrível para ele, e ele nunca conseguiu se consolar da morte de José, e você sabe disso. Portanto, ele descreve a sua trajetória de vida, essa peregrinação, como uma peregrinação extremamente difícil, custosa. E há uma terceira observação aqui. Qual é? Eu fiz essa observação na hora que lemos pela primeira vez o texto. Qual foi? De que a visão de Jacó é de que a vida era curta. E ele diz assim, olha, a minha vida é curta comparada, diz ele, à vida dos meus antepassados, dos meus pais. Ora, quantos anos ele nesse texto, a Bíblia diz que ele tinha quantos anos? 130, correto? Veja no versículo 28 do capítulo 47. Depois de chegar ao Egito, a Bíblia diz que Jacó viveu mais 17 anos. Portanto, ele viveu ao todo 147 anos. E, segundo ele, muito curta. Muito curta. A vida de Jacó, segundo ele, foi uma vida muito curta. Depois de tanto tempo, com 130 anos, ele olha e diz, minha vida é muito curta. Mas aí a gente volta a usar o critério que ele usou. E qual foi o critério? Comparado à vida dos seus pais. Você sabe quanto... Isso me lembra o tempo de embaixador do reino, né? Quando a gente fazia aquelas perguntas de curiosidades bíblicas. E então, você sabe quantos anos viveu Abraão? Resposta: 175 anos. Isso está em Gênesis 25, versículo 7. Ora, se ele viveu 147 comparado aos 175, é verdade. A vida de Jacó foi curta, não é, irmãos? Foi curta. E se você comparar com a vida de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, o pai de Jacó, quantos anos ele viveu? Veja lá em Gênesis 35, 28. Gênesis 35, 28. Sabe quantos anos Isaac viveu? 180 anos. É por isso que ele estava dizendo, eu sou um menino. Com 130 anos, eu sou um menino. A vida é muito curta. E se eu comparar com a vida dos meus pais, dos meus antepassados, vocês vão ver, tive uma vida muito difícil, mas, segundo Jacó, uma vida também muito curta. Essa sensação de que a vida é curta, o que ela pode gerar em mim e em você? Primeiro, um desejo intenso de aproveitar cada minuto. Ou seja, fazer aquilo que no Novo Testamento se chama de remir o tempo. Aproveitar toda a oportunidade, valorizar cada experiência, agradecer a Deus por cada dia da minha existência, por cada pessoa que conheci, por cada lugar que conheci, por cada comida que experimentei, porque nós, inclusive, temos memória, eu não sei se você já percebeu, mas gustativa, sabores que um dia experimentamos, cheiros que um dia sentimos, lugares que visitamos, e os lugares eles ficam impregnados ou de felicidade ou de tristeza. Se você viver uma tristeza muito grande em determinado lugar, voltar àquele lugar é para você certamente, ou será para você certamente um desafio. Da mesma forma, se você viver uma experiência muito feliz em um determinado ambiente, ir para aquele lugar vai encher o seu coração de alegria. Mas vou voltar ao texto e agora sim, eu quero fazer referência àquilo que pedi que você guardasse na sua mente. Qual foi a frase que eu pedi que você guardasse na sua mente? Lembra-se qual foi? Jacó abençoou a Faraó. E ele fez isso no início daquele encontro no palácio e depois ele voltou a fazê-lo quando saiu da presença de Faraó. Correto? Agora, você já pensou nisso? Quem era Jacó? Um pastor de ovelhas, um patriarca de Israel. Correto? Quem era o Faraó? O Faraó era o grande rei do Egito, considerado pelos seus súditos um deus.
Mas é tão estranho, né, você imaginar que aquele que se dizia Deus foi abençoado pelo pastor de ovelhas. Um homem de Deus ali estava naquele palácio. E a bênção estava sobre ele. A presença graciosa do verdadeiro Deus estava sobre a vida de Jacó. E naquele momento há aquilo que a gente observa como se fosse uma inversão. Aquele que era visto como um Deus é quem se dobra diante do simples pastor de ovelhas para ser abençoado. A bênção não está no trono que alguém possa se sentar, não está no poder que esta pessoa possa ter, não está na riqueza que esta pessoa possua. A bênção, de fato, está na presença de Deus na minha vida e na sua vida. Agora, este capítulo de número 47, ele tem um registro muito doloroso. Eu não sei se você já percebeu isso, lendo este capítulo. Mas, se você observar nos versos 14 e 15, o que você vai ver é o seguinte, é que a fome foi tão grande na terra do Egito e na terra de Canaã, que os egípcios usaram todo o dinheiro para comprar grãos, porque eles não tinham absolutamente mais mantimentos em sua casa em função da grande seca. Só que o dinheiro acabou e também os grãos acabaram. No final de um período de um ano, o que é que nós vamos encontrar? O povo novamente faminto, sem saber o que fazer, eles já não tinham mais dinheiro e estavam com fome. Vão à presença de José. Agora veja os versos 16 e 17. Eles não têm como pagar. E aí qual é a proposta de José? Que eles entreguem os rebanhos, todos os animais, e troquem os animais, os rebanhos, por grãos. E eles fazem isso. Provavelmente na esperança de que aquela seca, de que aquela situação difícil fosse acabada, mas não acabou. E volte seus olhos agora para os versos 18 a 20. Eles não têm mais dinheiro, correto? Eles não têm mais animais, correto? A única coisa que eles têm agora é a terra. E o que é que eles fazem? Diz o texto sagrado que eles vão à presença de José e querem comprar grãos, eles não têm recursos, mas os celeiros do Egito estão cheios. E o que é que eles fazem? Eles trocam os seus direitos de terra por grãos e acabam sem absolutamente nada. Diz o texto no versículo 21, e esse é um lado de José que normalmente a gente não trabalha, né? Não se prega muito sobre isso. Mas no versículo 21 está escrito assim: quanto ao povo, José os tornou todos escravos, de uma extremidade do Egito à outra. Por quê? Porque eles não tinham mais terra, eles não tinham mais animais, eles não tinham mais dinheiro. A crise que eles viveram no Egito destruiu tudo quanto tinham. E como resultado, o que eles puderam fazer? Diz o texto sagrado que José fez a seguinte proposta: vocês vão continuar trabalhando na terra, que não é mais de vocês, a terra agora pertence a Faraó, mas o Faraó vai arrendar a terra e vocês vão pagar um imposto de 20% sobre tudo que produzirem. Um quinto da produção será entregue ao Faraó. É isso que está escrito. Pode observar. Agora, os 20%, comparado, segundo os historiadores, aos juros de mercado praticados naquele período, que, segundo alguns, chegava a 33%, 35%, foram até juros mais baixos. E o curioso é que a população do Egito não viu em José um carrasco ou um tirano, nem mesmo em Faraó. Aliás, viram José como uma espécie de salvador da vida deles, pagando um quinto de toda a produção, 20% de tudo quanto produziam. Aliás, se nós compararmos os 20% com o imposto que pagamos em nosso país, isso é uma outra conversa, não é? Isso é uma outra conversa. Mas o que está escrito é isso. E isso me chama a atenção e eu quero transformar essa história quase que numa palavra de advertência a você, que está muito preocupado com o sustento de sua casa, com o sustento de sua família neste tempo. Tenha muito cuidado com as decisões que você vai tomar ao longo deste tempo. É possível que, a semelhança do que aconteceu com os egípcios, você precise se desfazer de um bem, de uma propriedade, abrir mão de alguma reserva, mas tenha muito cuidado com todas essas operações, para que não aconteça com você o que aconteceu com o versículo 21, que o povo acabou se tornando escravo.
Se você tem alguma coisa para transformar em recurso, agradeça a Deus por isso. Os antigos diziam, vão-se os anéis e ficam os dedos. Mas peça sabedoria a Deus. Não tome decisões desta natureza sem antes consultar o Senhor, sem antes invocar o nome de Deus e pedir a orientação do Santo Espírito de Deus. Não faça absolutamente nenhum negócio por impulso. Absolutamente. Cuidado com os desdobramentos de decisões assim. Muito cuidado com decisões dessa natureza. A segunda observação que quero fazer: aproveite todas as oportunidades que surgirem. Seja inteligente. Se você tiver uma audiência com o faraó, lembre-se de quem vai, como vai, o que vai dizer. Se precisar fazer a barba, faça a barba. Aproveite todas as oportunidades neste tempo. Porque para a família de José, aquele foi um momento de redenção. Eles conseguiram uma terra para morar, eles conseguiram uma comida para se alimentar. E aqui vem uma terceira observação que quero fazer à luz de toda essa história. Qual é? Cuide de sua família. José cuidou de sua família. Ele estava num lugar de destaque, ele tinha o poder como governador de todo o Egito, mas ele não deixou de olhar pela sua família. Talvez você esteja hoje ocupando uma função que lhe permita abençoar a vida de outras pessoas, especialmente de sua casa. Por isso, não se negue. Se você tem como ajudar, ajude. Se você tem como socorrer, socorra. Se você tem como criar uma alternativa, faça isso. Mas não abra mão de cuidar de sua família. Mas eles não merecem. Eles fizeram já muita coisa, pastor, contra mim. O irmão não sabe o que eu já passei na mão dessa gente. Eu quero só lhe fazer uma pergunta. Você sofreu mais do que José com seus irmãos? O exemplo deixado por José é um exemplo digno de ser seguido. É assim que se comporta um homem de Deus, é assim que se comporta uma mulher de Deus. Por isso, abençoe as pessoas que estiverem à sua volta. Pode ser até o faraó. Ele pode até estar se achando um Deus, mas faça a mesma coisa que Jacó fez. Espera aí que eu quero orar por você, faraó. Abaixa aqui. Vá, se curva aqui diante de Deus. Dobre o seu joelho que nós vamos orar juntos e eu vou abençoar a sua vida. Isso para mim é tão significativo, porque quando Abraão, o avô de Jacó, foi chamado por Deus para deixar Ur dos Caldeus, lembra-se qual era a promessa? Em ti serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra, até a família de Faraó. Se você tiver a oportunidade de entrar no palácio, lembre-se, quem carrega a bênção de Deus é você. Quando você entrar numa repartição, lembre-se, quem carrega a bênção de Deus é você. Quando você entrar numa classe, numa sala de aula, em qualquer que seja o lugar, pode ser que você, quem sabe, esteja diante daquele que é venerado como um Deus, no caso, o faraó. Não se intimide, porque a presença de Deus estará com você, a presença de Deus estará sobre a sua vida. E, por fim, qual é a palavra que eu quero deixar? Lembre-se que a vida, ela é curta. A vida é curta, portanto, eu ia fazer um trocadilho. Me perdoem o trocadilho, mas vou fazer. A vida é curta. Então, curta a vida. Só isso. Aproveite as oportunidades, as bênçãos que Deus tem lhe concedido. Aproveite este tempo. Pode parecer que não, mas você ainda vai ter saudades desse tempo que você estava sem sair de casa. Quando voltar o chamado normal, que estão dizendo que será um normal diferente, eu vou lhe dizer, você ainda vai ter saudades desse tempo de ficar em casa. Viu? Você ainda vai ter saudades. Por isso, aproveite agora. Curta cada momento. A vida pode ser curta, mas não deve ser medíocre. Não deve e não pode ser medíocre. Permita que Deus se manifeste na sua vida em cada momento de sua existência. E quem sabe um dia você vai dizer igualzinho a Jacó, com 130 anos, dizendo, estou eu aqui, já passei por muita dificuldade nessa vida, essa vida curta, tão curta que eu tenho experimentado. Eu quero orar pela sua vida e pela minha vida também, para que a gente possa ter essa postura mais positiva em relação
a tudo quanto experimentamos e vivemos como homens e mulheres de Deus. Vamos orar por um instante? Feche seus olhos, acompanhe minha oração. Pai querido, nós queremos te agradecer pela vida. Nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, nós queremos te agradecer pelas oportunidades que tens colocado diante de nós. Mas nessa hora, de uma forma extremamente específica, o que eu quero te pedir é que se há alguém, ó Deus, com espírito de murmuração, que tem reclamado da existência, tem levantado até palavras de maldição sobre o seu dia, sobre o seu trabalho, sobre a sua casa, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que essa postura seja modificada, que haja uma relação de alegria em relação a cada nascer do sol, a cada oportunidade, que sejamos sábios, Senhor, para aproveitar cada uma das oportunidades que coloca diante de nós. Nós oramos, Senhor, pedindo isso, no santo nome de Jesus. Amém e amém.